Você já parou para se perguntar por que, mesmo quando tudo parece estar certo, você ainda sente um vazio no peito? Por que, mesmo cercado de pessoas, metas, distrações e conquistas, existe uma dor silenciosa, uma ausência de sentido, uma sensação de não pertencimento que insiste em não desaparecer? Talvez você tenha chamado isso de ansiedade. Talvez tenha achado que era uma fase. Talvez tenha dito para si mesmo, vai passar. Mas o que poucos sabem, e o que Carl Jung dedicou uma vida inteira a estudar, é que esse desconforto profundo, existencial, silencioso, é o que ele chamava de chamado da alma. A alma não se comunica como o ego. Ela não grita no início. Ela sussurra. Ela aparece nos sonhos, nas dores sutis, nos relacionamentos que se repetem. E quando você insiste em não escutar, ela adoece. E você adoece junto com ela. Carl Jung dizia que os sintomas não são inimigos, eles são mensageiros. Cada sintoma é uma tentativa do inconsciente de te alertar. Você está vivendo longe de quem você realmente é. Esse vídeo não é sobre psicologia de autoajuda. É um convite à jornada mais profunda que você pode trilhar. A jornada de volta à sua alma. A alma se revela quando o mundo silencia. Ela aparece quando a rotina se torna insuportável, quando a máscara social pesa, quando o corpo começa a adoecer. É nessa hora que ela pede socorro. Mas poucos escutam, e menos ainda obedecem. A jornada que Jung nos propõe não é de fuga, mas de travessia. Ela começa quando tudo parece colapsar, quando a superfície já não sustenta o peso da verdade que mora dentro. Você tenta continuar no automático, mas o cansaço é existencial. Você tenta dormir, mas os sonhos te chamam de volta. Você tenta esquecer, mas o corpo sente tudo. A alma não desiste de você. Ela apenas muda de linguagem até que você escute. E então chega o momento da grande virada. Você se senta com sua dor. Você olha para ela sem querer fugir. E nesse olhar, algo começa a mudar. Você percebe que a raiva escondia tristeza, que a ansiedade escondia um grito de liberdade, que o medo, na verdade, era a saudade de si mesmo. É ali que a alma começa a retornar. Vivemos em uma cultura que separou a mente do corpo, a razão da emoção, o físico do espiritual. Aprendemos a tratar o corpo como uma máquina e a alma como algo abstrato, fora de nós. Mas Jung nos lembra que essa separação é ilusória. O corpo é a manifestação visível da alma invisível. Ele é onde a psique se mostra quando as palavras não são suficientes. Uma dor recorrente que nenhum exame explica. Uma tensão no peito que aparece sempre diante de certas pessoas. Um cansaço que não passa mesmo depois do descanso. Esses não são apenas sintomas físicos. São recados. São cartas que a alma envia quando está sendo ignorada. A medicina do inconsciente começa quando você escuta o corpo como quem escuta uma criança assustada. Você não grita. Você não impõe. Você se aproxima com cuidado. Pergunta com ternura. O que você está tentando me dizer? Jung compreendia que a doença pode ter um papel simbólico, não como castigo, mas como ruptura de equilíbrio. Quando você vive em desacordo com a sua verdade, o corpo tenta compensar, e ele grita onde a alma foi silenciada. A cura verdadeira começa no momento em que você para de guerrear com os sintomas e começa a conversar com eles. Eles não vieram para te derrotar, vieram para te acordar. Nem todo trauma vem de grandes tragédias. Às vezes ele nasce no silêncio de algo que não aconteceu, no amor que não foi dado, na presença que faltou, na escuta que nunca veio. Trauma é tudo aquilo que ultrapassa nossa capacidade de integrar uma experiência e nos desconecta de uma parte essencial de quem somos. Quando algo traumático acontece, seja um abandono, uma humilhação, uma perda, uma violência, a alma cria estratégias de sobrevivência. Ela fragmenta, ela se esconde, ela dissocia partes de si para seguir viva. Mas aquilo que foi cortado não desaparece. Fica à margem da consciência e volta. Volta nos relacionamentos que se repetem, nas dores que se reencenam, nos padrões que te prendem ao mesmo sofrimento. Jung dizia que o inconsciente não esquece, ele espera.
E o que o trauma cala, o corpo grita. O que a mente reprime, os sonhos revelam. O que a alma não consegue expressar em palavras, ela transforma em sintomas, em reações desproporcionais, em bloqueios que paralisam a vida. O trauma é a ruptura da narrativa da alma, mas também é a chave para a sua reconstrução. Curar o trauma não é esquecer, não é fingir que superou, é retornar ao ponto de dor, não mais como vítima indefesa, mas como adulto consciente. É entrar naquele quarto escuro onde você deixou partes suas escondidas e dizer: eu voltei, eu estou aqui, e agora eu posso cuidar de você. A alma não quer que você elimine o passado. Ela quer que você se reconcilie com ele, porque só se reconcilia quem tem coragem de voltar. E só quem volta pode seguir. Vivemos tempos em que todos desejam ascensão. Queremos crescer, evoluir, transformar. Desejamos voar para longe da dor, da origem, daquilo que nos parece limitado. Mas a alma, diferente do ego, não tem pressa. Ela não busca apenas o céu, ela deseja chão. Antes de voar, ela precisa se enraizar. Jung dizia que nenhum crescimento é verdadeiro se não tiver profundidade. E profundidade significa reconhecer de onde viemos, mesmo que doa. Significa visitar as histórias da infância, os silêncios da nossa família, as crenças que absorvemos sem perceber. É comum tentarmos fugir do passado, nos distanciar da nossa árvore genealógica, da nossa cultura, das marcas da ancestralidade. Mas uma árvore que renega suas raízes, seca, ela pode até se manter de pé por um tempo, mas aos poucos ela murcha por dentro. A alma se fortalece quando você honra o solo onde nasceu, mesmo que ele tenha sido duro, mesmo que tenha faltado luz. É lá que estão os nutrientes do seu processo. É lá que mora a base da sua identidade profunda. Enraizar não é se prender, é se nutrir. É olhar para a sua história com compaixão e dizer: eu sei de onde vim, e mesmo assim, ou por isso mesmo, eu posso crescer. Quando você se ancora na sua verdade, nos seus valores, no seu sentido de pertencimento, as asas crescem sozinhas. E quando você finalmente voa, não é mais fuga, é expansão com consciência. Vivemos em um mundo obcecado pelo extraordinário. A performance, o excesso, o aplauso, a velocidade. Somos estimulados a sempre fazer mais, ser mais, conquistar mais. Mas a alma não habita esse lugar de excesso. Ela vive no que é sutil. Ela floresce no que é essencial. A alma ama o simples. Ela se alimenta de coisas que não podem ser medidas. Um café quente numa manhã silenciosa. O cheiro de chuva numa rua vazia. O som da risada de alguém que você ama. O toque de uma mão que te lembra quem você é. Jung dizia que o self, o centro da alma, não mora nas grandes conquistas, mas nos pequenos momentos de verdade. E quando você se desconecta do simples, a alma se entristece. A vida passa a parecer vazia, mesmo com a abundância. Porque o que você acumula fora não preenche o que está ausente dentro. O simples tem alma, porque no simples há presença. E onde há presença, há cura. Você não precisa fazer nada grandioso para voltar a si. Basta estar inteiro no que faz. Basta escutar o momento. Basta descomplicar o olhar. A alma não exige espetáculo. Ela só quer que você esteja inteiro, presente, verdadeiro. E quando você volta ao simples, a vida volta a ter sentido. Há momentos em que palavras não bastam. Momentos em que a dor é maior do que qualquer explicação, em que o silêncio pesa, em que os pensamentos se repetem como labirintos sem saída. É nesses momentos que a alma procura a arte, não como distração, mas como caminho. Jung compreendia a arte como uma das formas mais puras de manifestação do inconsciente. Desenhar, escrever, dançar, cantar, são pontes. A alma atravessa essas pontes para dizer aquilo que a boca não sabe expressar. Você não precisa ser artista para criar. Você só precisa estar disposto a escutar o que quer nascer. Porque toda arte autêntica é um parto da alma. Ela traz dor, traz beleza, traz revelação. É quando você escreve algo e sente que não foi você quem escreveu. É quando você dança algo que parece estar saindo do seu corpo há séculos.
É quando você pinta um símbolo que não entende, mas sabe que tem um sentido. A alma encontra descanso quando se expressa. E a arte, mesmo que ninguém veja, mesmo que fique guardada numa gaveta, é cura. Não porque resolve o problema, mas porque revela quem você é. Criar é existir de forma inteira. É permitir que o invisível ganhe forma. É permitir que o inconsciente respire. A alma não quer que você seja perfeito. Ela só quer que você se expresse. E quando você entrega isso a ela, algo dentro de você se organiza. Há acontecimentos que parecem pequenos demais para chamar de milagre, mas profundos demais para chamar de acaso. Você pensa em alguém que não vê há anos, e ele te liga. Você abre um livro ao acaso, e ali está exatamente a frase que você precisava. Você ouve a mesma palavra, o mesmo símbolo, o mesmo sonho, 3 vezes na mesma semana. Coincidência? Para Jung, não. Ele chamou isso de sincronicidade, a manifestação de um princípio de conexão entre o mundo interno e o mundo externo. A alma, quando não pode mais falar diretamente, cria pontes simbólicas com o mundo. E ela faz isso através de eventos significativos, que parecem orquestrados para chamar sua atenção. Quando você está desconectado de si, esses sinais passam despercebidos. Mas quando começa a escutar a alma, tudo ganha novo significado. O universo deixa de ser uma sequência aleatória de fatos e passa a se revelar como um espelho dinâmico da sua psique. A sincronicidade é uma linguagem não verbal. É o modo como o invisível toca o visível. É como se o mundo dissesse: você não está sozinho. Preste atenção. O problema é que fomos treinados para ignorar o simbólico, para desacreditar da intuição, para duvidar da beleza escondida no comum. Mas a alma, ela insiste. Ela repete os mesmos padrões, traz as mesmas pessoas, provoca os mesmos eventos, não por crueldade, mas porque quer ser escutada. E quando você finalmente percebe que tudo está conectado, seus pensamentos, seus encontros, suas escolhas, você não sente mais medo, sente reverência, porque tudo fala e tudo escuta, inclusive você. Vivemos cercados de ruído, sons constantes, vozes, notificações, pensamentos que não cessam. Estamos tão acostumados a nos distrair que o silêncio nos parece incômodo. Incômodo, porque nele mora a verdade. Mas a alma não grita. Ela sussurra. Ela fala baixo, com imagens, com sensações, com sonhos. E se você não cria espaço para escutá-la, ela se cala. O silêncio não é ausência, é presença. É o espaço onde o invisível pode emergir. Jung dizia que no silêncio o inconsciente começa a se movimentar. É nele que as imagens simbólicas se formam. É nele que o self começa a se revelar. Mas o silêncio exige coragem, porque quando tudo se cala, você ouve o que está dentro. A dor não resolvida, a saudade não dita, o medo que ficou abafado, o desejo que nunca teve voz. O silêncio é espelho, é portal, é território sagrado. Não se escuta a alma com pressa. Ela não se revela para quem está correndo. Ela espera você parar, respirar, descer, e então aos poucos começa a falar. Não com palavras, mas com símbolos, com gestos pequenos, com arrepios, com intuições. O silêncio é o templo onde a alma reaparece, e quem aprende a habitá-lo nunca mais se sente perdido. Às vezes, aquilo que mais te incomoda em alguém é exatamente aquilo que você ainda não teve coragem de olhar em si mesmo. A raiva que o outro desperta, o julgamento que nasce espontâneo, a repulsa súbita, são pistas. Pistas de que há algo dentro de você que foi rejeitado, esquecido, enterrado, e que agora volta, projetado na figura do outro. Jung chamava isso de projeção da sombra. Tudo o que a consciência não aceita em si, ela empurra para o inconsciente. Mas o inconsciente não desaparece. Ele se manifesta no mundo externo. Ele cria personagens. Aquele colega que te irrita sem motivo. Aquela figura pública que você odeia com intensidade desproporcional. Aquela pessoa que você acusa, quando no fundo sente inveja. Tudo isso pode ser sombra. Não porque o outro não tem defeitos, mas porque o que dói em você diz mais sobre você do que sobre ele. A alma não condena. Ela mostra.
Ela coloca diante dos seus olhos tudo aquilo que você ainda precisa integrar. E o outro é o espelho. Não para que você se sinta culpado, mas para que você se torne inteiro. Integrar a sombra é aceitar que você não é só luz, que também carrega raiva, ciúme, arrogância, fragilidade. E quanto mais você acolhe isso com honestidade, menos o outro te provoca, porque ele deixa de carregar o peso das suas projeções. A alma não quer que você seja perfeito, ela quer que você seja verdadeiro. E verdade só existe quando você olha com compaixão até para o que não gosta de ver. Durante muito tempo, você aprendeu a se moldar, a sorrir quando queria chorar, a dizer tudo bem quando estava em pedaços, a ser forte quando a única vontade era desabar. Talvez tenha funcionado por um tempo, talvez tenha te protegido, talvez tenha garantido aceitação, elogios, segurança. Mas chega um momento em que a alma se cansa. Ela não aguenta mais a farsa. Ela adoece diante da incoerência. Ela começa a sufocar debaixo da imagem que você criou para sobreviver. E então vêm os sintomas: a ansiedade que paralisa, a insônia que consome, a tristeza que não tem nome. Não é doença, é a alma pedindo para ser quem é. Jung dizia que a personalidade verdadeira só pode emergir quando a persona, a máscara social, começa a rachar. Quando o papel que você interpretou por anos começa a não caber mais. E isso dói, porque você pode perder pessoas, pode decepcionar expectativas, pode não ser mais o que os outros esperam, mas em troca, você ganha algo que nunca teve completamente: você mesmo. A alma só floresce na autenticidade. Ela não exige que você seja admirado, ela exige que você seja inteiro. E isso começa com um gesto simples: parar de fingir. Não para o mundo, mas para si mesmo. Você não precisa mais esconder sua dor, sua fragilidade, sua confusão. A alma não se assusta com o caos. Ela se esconde na mentira. E quando você finalmente diz a verdade, mesmo que ela assuste, ela suspira aliviada e volta a habitar o seu corpo. Existe um momento na jornada em que o silêncio já não basta, em que guardar tudo para si já não cura, adoece. A alma que antes pedia recolhimento, agora pede encontro. Não com todos, mas com alguém. Alguém que possa escutar sem pressa, sem julgamento. Alguém que esteja ali, inteiro, presente, capaz de segurar o que você tem medo de mostrar. Jung dizia que a cura acontece através do relacionamento, porque há partes da alma que só se revelam na presença do outro. Sozinhos podemos ir longe, mas juntos podemos ir fundo. A dor, quando compartilhada com verdade, não se multiplica, ela se dissolve. O trauma, quando nomeado, começa a perder força. A culpa, quando dita em voz alta, já não te encarcera do mesmo jeito. É no espelho da escuta do outro que você reconhece quem você é e percebe: você não está sozinho. Você nunca esteve. Não é sobre contar tudo para todos. É sobre deixar de esconder tudo de todo mundo. A alma se transforma quando é reconhecida. Quando sua dor encontra ressonância na dor de alguém. Quando o que você pensou que era só seu encontra eco no coração do outro. A cura no vínculo, a libertação na vulnerabilidade, a luz no ato simples e profundamente humano de ser escutado. E quando você se permite esse encontro, algo renasce, algo que a alma esperava há muito tempo. Ser vista, sem filtro, sem máscara, sem medo. Vivemos pressionados a produzir, criar, mostrar resultados. Mas a alma não segue o ritmo do mercado. Ela não cria sob pressão. Ela não floresce no barulho. Antes de se expressar, ela recolhe. É como a terra antes da primavera. Tudo parece estagnado por fora, mas por dentro há movimento invisível. Raízes crescendo, nutrientes se reorganizando. Silêncio não é morte, é preparação. A alma, quando silencia, não está em fuga. Ela está se gestando. Jung compreendia que os momentos de esterilidade criativa, de apatia, de vazio, não são fracassos. São fases do ciclo psíquico. São os invernos da alma. E todo inverno é um convite à escuta.
Se você tenta forçar um florescimento fora de tempo, colhe ansiedade, mas se respeita a pausa, ela te devolve potência. O ego exige ação constante, a alma pede pausa. Ela precisa desse espaço de não fazer, de apenas ser, sentir, respirar. É nessa pausa que as ideias surgem, que os símbolos emergem, que os sonhos se organizam. A alma sabe o tempo das coisas, e antes de criar, ela precisa descansar. Respeite esse tempo, não como passividade, mas como sabedoria, porque quando você escuta esse chamado interno e para, o novo pode finalmente te encontrar. Há um momento que chega sem aviso, mas com clareza. Um momento em que a alma não aceita mais disfarces. Tudo aquilo que antes era suportável torna-se insuportável. As relações sem verdade, os papéis que você representa, as mentiras que conta para si mesmo. De repente, o peso não está mais fora, está dentro, e não é mais possível seguir fingindo. É o tempo da verdade. Jung dizia que o processo de individuação, o tornar-se quem se é, começa quando você se cansa de sustentar uma vida que não te representa. Não é sobre ser rebelde, é sobre ser real. A verdade não é confortável. Ela não vem com garantias. Ela pode te afastar de pessoas, de caminhos, de conquistas que antes pareciam essenciais. Mas ela te devolve algo muito mais valioso: a paz de viver em coerência com sua alma. Quando você diz não a algo que não é seu, mesmo tremendo, você se alinha. Quando você chora porque uma parte da vida está desmoronando, mas sabe que não quer mais sustentá-la, você se liberta. A alma sabe quando chegou a hora. Mesmo que o ego resista, mesmo que o medo grite, mesmo que você ainda não saiba o que vem depois, ela sabe. E quando você escolhe a verdade, mesmo que tudo ao redor peça para manter a aparência, você se torna inteiro. A verdade cura porque ela rasga, mas ao rasgar, ela te costura de novo com os fios certos. Desde cedo nos ensinaram que só seríamos amados se fôssemos perfeitos. Perfeitos no comportamento, perfeitos na aparência, perfeitos nas palavras, nos resultados, nas escolhas. Mas a alma não quer perfeição, ela quer verdade. E a verdade inclui falhas, contradições, sombras, arrependimentos, inseguranças. A alma se estreita quando você tenta se encaixar, quando esconde quem é, quando corrige sua essência para agradar. Mas ela se expande e respira quando você se permite ser imperfeito, não como desculpa, mas como aceitação profunda da sua humanidade. Jung dizia que a totalidade não está em ser ideal, está em ser inteiro. E ser inteiro é abraçar também aquilo que não se mostra bonito. É reconhecer a raiva, a inveja, o orgulho. É acolher o erro sem se destruir por ele. É aprender sem se castigar. A alma floresce no espaço em que você para de se cobrar, em que você olha para si mesmo com ternura e diz: eu sou suficiente, mesmo com tudo isso, talvez por causa de tudo isso. A imperfeição não é um obstáculo para o amor. Ela é a ponte para o amor verdadeiro, por si e pelos outros. Porque só quando você acolhe sua dor, você pode acolher a dor do outro. Só quando você abraça sua bagunça, pode acolher a bagunça da vida. E é aí que a alma se expande. Não quando você se torna melhor, mas quando você se torna mais você. Durante muito tempo você foi a pessoa forte, a que aguentava tudo, a que segurava o mundo nas costas, a que dizia vai passar mesmo quando estava desmoronando por dentro. Mas chega um momento em que a alma se recusa a continuar nesse papel. Ela começa a quebrar as armaduras, a rachar os muros que você construiu para sobreviver. E quando isso acontece, você pode achar que está falhando, que está ficando fraco, que não está mais dando conta. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que a alma não quer mais força. Ela quer presença. Ela não precisa de você heróico. Ela precisa de você inteiro. Jung dizia que muitas vezes o colapso é uma exigência da psique por renovação. Um grito contra a rigidez. Uma tentativa de restaurar o equilíbrio entre o fazer e o sentir, entre o controlar e o confiar. Presença é estar com o que há, como está. É não fugir mais de si.
É parar de fingir que está tudo bem. É sentar com a dor e perguntar: o que você quer me mostrar? A alma se cura no instante em que você para de lutar contra o que sente. No momento em que você se permite parar, respirar, escutar. Ela não quer que você vença o tempo todo. Ela quer que você esteja com ela, até quando perder. E essa presença simples, sincera, desarmada, é o que há de mais curador. Porque a alma, para florescer, não precisa de força, precisa de espaço. Você pode ter passado anos longe de si, tentando se encaixar em lugares que não te pertenciam, forçando uma versão de si mesmo para ser aceito, amado, reconhecido. Talvez tenha colecionado conquistas, mas se sentindo cada vez mais vazio. Talvez tenha seguido todos os caminhos esperados, mas perdido o rumo da sua própria verdade. E então, um dia, sem glamour, sem plateia, sem cerimônia, algo em você começa a cansar. Não é o corpo, é a alma. Ela sussurra: volta, volta para o silêncio. Volta para o que te faz sentido. Volta para o que te move, mesmo que não faça sentido para mais ninguém. Jung dizia que o processo de individuação é o caminho de volta ao self. E esse self é a sua casa interior. É o lugar onde você não precisa provar nada, onde pode descansar sendo quem é, sem máscaras, sem medo, sem pressa. Voltar para casa não é geográfico, é psíquico. É quando você se senta consigo mesmo e, pela primeira vez em muito tempo, não sente vontade de fugir. A alma sente quando você volta. Ela reconhece, ela se acalma. E mesmo que ainda haja dores, dúvidas, cicatrizes, há também um alívio silencioso, como se algo finalmente estivesse no lugar. Você voltou e ela estava te esperando. Nem sempre a alma fala com palavras. Às vezes, ela se manifesta como dor no estômago, como aperto no peito, como cansaço que não passa, como tensão que não relaxa. Quando você não a escuta com consciência, ela grita pelo corpo. Vivemos desconectados da nossa sensorialidade, trancados na mente, correndo de um afazer a outro, anestesiados. Mas o corpo está sempre falando. Jung via o corpo como expressão simbólica da alma. Ele dizia que os sintomas físicos podem ser manifestações de conflitos psíquicos não resolvidos. Um joelho que dói pode carregar uma rigidez emocional. Uma dor de garganta pode conter palavras engolidas há anos. Uma pele que inflama pode expressar uma raiva não permitida. Não, isso não significa que todo sofrimento corporal é psíquico, mas significa que toda dor merece escuta. O corpo sente primeiro, depois a alma traduz. E se você não para escutar, ele intensifica, não para te punir, mas para tentar ser ouvido. A cura começa quando você muda a pergunta. Em vez de como eu paro essa dor, você pergunta: o que essa dor está tentando me dizer? Essa escuta é delicada, é sutil, é sagrada. Quando a alma percebe que o corpo está sendo respeitado, ela volta a habitar com mais paz. E o corpo, por sua vez, deixa de carregar o peso que não era dele. A alma não floresce na solidão absoluta. Ela precisa do silêncio, sim, mas também precisa de encontro, de vínculo, de presença viva, e não qualquer presença. Ela murcha diante da superficialidade, da conversa vazia, da companhia ausente, do toque sem intenção. A alma precisa de vínculos que acolham e não que moldem. De relações onde ela possa aparecer sem ter que se esconder. Onde ela não precise fingir para ser aceita. Onde a profundidade não seja ameaça, mas caminho. Jung dizia que o outro é o espelho mais verdadeiro da alma. É no encontro com o outro que acessamos partes de nós que não aparecem quando estamos sozinhos. É no vínculo que a sombra se revela, que o amor se manifesta, que a alma aprende a confiar. Mas nem todo vínculo é fértil. Alguns adoecem, alguns drenam, alguns aprisionam. A alma reconhece quando está num espaço seguro. Ela relaxa, ela desarma, ela cria. E quando encontra esse solo fértil, esse olhar que não julga, essa escuta que acolhe, essa presença que sustenta, ela cresce, ela floresce. Não é sobre quantidade, é sobre verdade. Uma única relação real,
pode curar feridas de uma vida inteira, porque a alma, quando reconhecida pelo olhar do outro, volta a se reconhecer em si mesma. Há algo que ninguém te contou. O medo nem sempre é um inimigo. Muitas vezes, ele é a guarda que protege o que há de mais precioso em você. Aquilo que você evita, aquilo que paralisa, aquilo que você foge só de imaginar. Pode ser justamente o lugar onde mora sua alma. Jung dizia que aquilo que você mais teme contém aquilo que você mais precisa. Porque o medo protege, mas também revela. Por trás do medo de amar, pode haver um desejo imenso de entrega. Por trás do medo de fracassar, pode haver um potencial criativo sufocado. Por trás do medo de mudar, pode haver uma alma clamando por vida nova. O ego quer segurança, a alma quer verdade, e entre uma coisa e outra, nasce o medo. O problema não é sentir medo, é viver controlado por ele. É confundir proteção com prisão. O medo é uma porta, e toda vez que você decide atravessá-lo, mesmo tremendo, você descobre que do outro lado não havia um monstro. Havia você, inteiro, esquecido, esperando por si mesmo. A alma não quer que você elimine o medo. Ela quer que você caminhe com ele, que o leve pela mão e diga: eu sei que você está aqui, mas não vai mais decidir o meu caminho. E quando você faz isso, algo dentro de você se abre, porque finalmente a alma pode sair de onde se escondia, atrás do medo, e voltar a respirar. Você não precisa fazer algo certo para que a alma se manifeste. Ela não está preocupada com estética, técnica ou aprovação. Ela só quer espaço para existir. A alma não se revela onde há rigidez. Ela se revela onde há liberdade. Liberdade de sentir, de criar, de errar, de experimentar. Quantas ideias você já abandonou antes mesmo de começar, com medo de não ficarem boas o suficiente? Quantas palavras você calou por medo de parecer frágil? Quantas vezes você paralisou seu próprio movimento, tentando evitar o julgamento? Jung dizia que o processo criativo não nasce da mente racional. Ele brota do inconsciente. E o inconsciente não entrega obras-primas. Ele entrega símbolos vivos, matéria bruta da alma. Quando você escreve um texto que ninguém vai ler, quando desenha algo só para si, quando dança com os olhos fechados, quando canta sem se preocupar com a afinação, a alma vibra. Ela sente que tem permissão para sair do exílio. E quando ela se expressa, mesmo que imperfeitamente, ela se organiza. Expressar-se é um ato de coragem espiritual. Porque é se mostrar vulnerável. É dizer: eu estou aqui, isso é o que sinto, isso é o que sou agora. A alma não quer performance, ela quer verdade. E onde há verdade, há beleza. Mesmo nas rachaduras, mesmo no rascunho, mesmo no inacabado. Porque tudo que é vivo pulsa antes de ser polido. Muitos passam a vida esperando chegar a um lugar onde tudo fará sentido. Um ponto em que a dor não existirá mais, em que os conflitos terão cessado, em que a alma, enfim, estará pronta. Mas esse lugar não existe. Jung dizia que o self não é uma meta que se alcança uma vez por todas. É uma direção, uma orientação interna, um movimento constante de tornar-se quem se é. A alma não está no fim da estrada. Ela está em cada curva, em cada pausa, em cada desvio. Ela está no processo, no erro que te fez parar, na conversa que te despertou, na decisão que te desfez por dentro e depois te refez mais forte. Você não precisa esperar estar curado para viver com alma. Você não precisa ter tudo resolvido para caminhar com integridade. Você só precisa estar em movimento. Um movimento honesto. Um passo por vez em direção à sua verdade mais profunda. A alma não se interessa por chegada. Ela se interessa por presença. Porque tudo o que você procura como destino, paz, coerência, sentido, pertencimento, já está dentro de você, mas só aparece no caminho. E cada vez que você escolhe caminhar com consciência, com escuta, com coragem, a alma sorri, porque você entendeu. Ela não queria que você chegasse. Ela só queria que você voltasse a caminhar. Se essa jornada tocou sua alma de alguma forma, respire. Talvez isso seja o início de um novo ciclo.
Talvez, lá no fundo, a sua alma só estivesse esperando por um espaço como este para ser escutada. Se fez sentido para você, deixa o like. Ele ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão tentando voltar para si. E se quiser continuar caminhando comigo por temas profundos como este, se inscreva no canal. Aqui a gente não entrega respostas prontas. A gente aprende a escutar as perguntas da alma. Até o próximo vídeo. E que você nunca mais se esqueça de voltar para si.